Boa tarde, pessoal do Telegram, espero que vocês todos estejam muito bem. Começando a semana, eu desejo que a sua semana seja de muita bênção, de muita prosperidade, de muita abundância, felicidade, alinhamento, espiritualidade, paz, né? Paz de espírito, paz de alma, paz de corpo, paz de mente, que você se coloque na melhor faixa possível, conforme a gente está estudando no YouTube, uma faixa onde você manifeste o melhor do seu espírito para a sua vida. Vamos comentar mais um pouquinho, conversar mais um pouquinho sobre o tema autismo, que começamos a falar um outro dia, e eu quero continuar aqui com vocês. Eu separei várias possíveis causas dentro de tudo que eu estudei da espiritualidade até hoje, para a gente ir conversando coisa por coisa, para não ficar um material muito grande. A ideia aqui é justamente trazer essas pílulas, né? Para quem não pegou a primeira parte, que eu sugiro que você dê uma procuradinha aí, que com certeza está bem aqui acima, não muito longe. O autismo é um transtorno de natureza um pouquinho complexa ainda para a nossa medicina. Esse transtorno, ele afeta partes do cérebro responsáveis por habilidades sociais de comunicação. Então a pessoa, o autista, dependendo do grau em que se manifesta o transtorno, ele pode ter bastante dificuldade de comunicação e de interação social. O segundo tópico dessa conversa aqui é a falta de interesse pela vida. Você sabe que o meu papo aqui é sempre com pessoas que aceitam a reencarnação, aceitam a vida eterna. Se você não acredita, obviamente você vai achar esse papo mais sem pé, sem cabeça. E como metafísico, como pessoa que tem um olhar que vai bem além, né? Porque a metafísica é justamente isso, é o que está além do que é físico. Encarar as situações da vida como um mero acidente genético, isso não convence um metafísico, um espiritualista. Nós sabemos que há causas muito mais profundas do que a gente pode imaginar. Porque nós não acreditamos na vítima, nós não acreditamos que Deus privilegia um e amaldiçoa outros, nós não acreditamos que nada na natureza acontece sem uma causa, sem uma inteligência. Então, uma pessoa que nasce fisicamente perfeita e uma outra pessoa que nasce, de repente, sem a capacidade de enxergar, sem condições de andar, existe uma causa por trás disso. Deus, na nossa forma de crer metafísica e espiritualista, nós não concebemos a ideia de simplesmente, por nenhum motivo, por nenhuma causa, o espírito nascer do jeito que nasce e na situação em que nasce. E esse tópico aqui é sobre a falta de interesse. Antes de você estar aqui neste planeta, né, nessa pessoa que você está vivendo através dela nesse momento, nessa história de vida, você estava num plano astral, né, e teve muitas outras jornadas antes dessa, e há alguns espíritos que se revoltam, não aceitam a reencarnação como um trabalho progressivo de evolução moral e espiritual, né? Os espíritos reencarnam, desencarnam e reencarnam novamente para se aperfeiçoarem como espíritos, para evoluírem. É impossível numa vida mais ou menos de 100 anos, na maioria dos casos é menos de 100 anos, você aprender tudo que você precisa para evoluir, para ser um espírito de luz. Nós sabemos que essa jornada demanda muito mais tempo do que nós gostaríamos que demandasse. E alguns espíritos, eles não estão afim de evoluírem, estão em profunda revolta, estão na não aceitação dos processos da vida. Por conta disso, perdem o interesse por essa roda da vida reencarnatória. Estão carregando ainda algumas mazelas, algumas dificuldades, e essa não aceitação, essa falta de interesse pelo progresso, acaba fazendo com que eles atrofiem-se interiormente. Claro, gente, dentro do conceito autismo, da questão do autismo, há muitas outras causas e nem todas são tão drásticas como parecem essas aqui que eu estou comentando, né? Mas a falta de interesse faz com que
o espírito vai atrofiando suas capacidades, atrofiando a sua motivação em viver, em aprender, em crescer. E é justamente o que a gente faz aqui, né? A gente vem interagir com esse mundo, trocar com essa sociedade. E nessa interação, a gente vai vivenciando uma série de experiências e isso vai nos amadurecendo. Quando o espírito tem uma certa preguiça de viver tudo isso, quando ele se recusa a essa interação, mas ele sabe que precisa reencarnar, porque é a roda da vida, afinal de contas, não é que o espírito é obrigado, de forma nenhuma. Mas se um espírito, por exemplo, não tem interesse por essa vida aqui na crosta, você acha que ele vai ter interesse por uma vida numa colônia espiritual, por exemplo? Onde você é muito mais cobrado, onde você é muito mais exigido, onde você está numa realidade muito mais dinâmica, trabalhando, estudando o tempo todo, uma movimentação muito mais acelerada. Há pessoas que acham que vão morrer e tirar férias, e na verdade a gente está tirando férias aqui, né? Se for pensar bem. Lá a coisa é muito mais dinâmica, lá você trabalha muito mais, lá você estuda muito mais. É uma sociedade, estou falando dos planos superiores, uma sociedade engajada no progresso moral, ético, espiritual, o progresso geral do homem, do ser humano, do planeta em si. Então o espírito que não está em acordo com essas experiências do mundo, que não está a fim de interagir, que não está a fim de progredir, que não está a fim de trocar, vocês acham que ele vai querer ficar lá? Não vai, né? Vai acabar se sentindo um pouco excluído, ficando um pouquinho no cantinho, porque o povo está trabalhando, está estudando, está fazendo milhões de coisas. E a pessoa que não é motivada a fazer nada, ela acaba ficando no cantinho dela e bate aquele tédio, bate aquela sensação ruim, né? Então acaba aceitando reencarnar. Mas por conta dessa revolta, por conta dessa... Porque ninguém é obrigado a nada, como eu falei, o espírito, ele não existe uma lei que o obrigue a evoluir. A evolução é um processo que está acontecendo com todos nós, dependente da nossa vontade. Só que nós, com a nossa atuação, podemos acelerar e tornar esse processo mais prazeroso, mais rápido, mais fluido. E há espírito que, por conta dos seus conflitos, dos seus próprios problemas internos, não está muito afim. Mas ele não necessariamente é um espírito, vamos colocar assim, entre aspas, negativo. Estou usando a palavra negativo só para categorizar. Na verdade, não existe espírito ruim, né? Isso é um conceito nosso. Existe um espírito que está afastado das leis do amor. E por isso as inclinações morais desse espírito tendem a um caminho que não é um caminho de construção fraterna, harmônica, equilibrada, etc. Mas ele não é mau por conta disso. Ele está apenas em conflito e negando a sua própria evolução espiritual. Esse espírito acaba reencarnando, como eu estava falando, mas a não aceitação. Porque vocês sabem que a falta de interesse pelas coisas é um problema sério, né? É um problema sério no plano astral, assim como é um problema sério aqui. Quanto mais falta de interesse você tem em viver as coisas, em aprender, em crescer, evoluir, mais tudo atrofia. Sabemos que há uma lei, que é a lei do movimento, que faz tudo andar no universo. O universo está se movimentando o tempo todo. Prosperidade é movimento, relacionamento é movimento, evolução espiritual é movimento. Tudo o que tem a ver com progresso é movimento. Saúde é movimento. Fica sem se movimentar para ver se você não vai começar a ter problema na sua saúde. Tudo é baseado nisso. Tudo é se movimentar, tudo é para frente. Quando a pessoa não quer se movimentar, quando a pessoa não quer fazer por onde ter nada, não quer construir, não quer trabalhar, não quer estudar, não quer andar, essa lei de progresso, de movimento, aí vem o caos. Esse caos começa a empurrar a pessoa, que não tem jeito. Ou você anda com as suas próprias pernas, ou você vai ser arrastado pela energia do caos. Porque o movimento é uma coisa que a vida impõe a todos os seres. Esse movimento pode ser de livre e espontânea vontade ou não. Então a má vontade é um problema sério. E pelo fato do espírito não estar afim mesmo, ele não quer se envolver, ele não quer crescer, ele não quer, talvez porque ainda esteja traumatizado por coisas do passado, nós vamos falar sobre isso daqui a pouco, no próximo tópico do assunto, ele está ainda traumatizado, ele ainda está sob conflito, ele ainda está na recusa, na não aceitação das coisas, ele não quer ir para frente. Por conta dessa atrofia interior, ele acaba nascendo, trazendo esse transtorno. Justamente o que vai afastá-lo das relações, na maioria dos casos, né? Vai isolá-lo do mundo. É assim que ele quer viver. Já que ele tem que reencarnar, ele vem, mas ele não vai também se envolver
não vai participar das coisas, ele vai ficar no canto dele. Então ele acaba desenvolvendo esse transtorno justamente para ter uma vida mais reclusa, uma vida mais no cantinho dele. Ah, mas por que a vida, por que a espiritualidade autoriza isso? Porque Deus sabe que independente das nossas escolhas, das nossas dificuldades, dos nossos conflitos, a gente vai evoluir. É inevitável que a vida nos evolua. Mesmo na situação de um autista, por exemplo, que não quer mesmo se relacionar, uma pessoa bastante introspectiva, bastante no cantinho dela, né? Mesmo que ela esteja ali só numa relação com o pai ou com a mãe, só com uma pessoa, porque geralmente eles escolhem as pessoas com as quais eles vão se relacionar mais intimamente, e é um número bem restrito, né? Às vezes é uma pessoa só. Naquela troca, naquela interação, naquele amor vivenciado, na própria família, eles vão se desenvolvendo, eles vão soltando essas amarras, eles vão superando esses conflitos, eles vão se abrindo a sentimentos nobres e com o tempo vão descobrindo, vão curando, vão sarando aqueles conflitos, aqueles traumas internos, porque normalmente a pessoa ou as pessoas que reencarnam junto a um autista, que cuidam dele, que administram essa situação com ele, geralmente fizeram parte de outras histórias e possivelmente daquelas que o traumatizaram. Próximo tópico, tá? Então, mesmo que ele não queira, a vida está aí estimulando a todos. Mesmo na introspecção dele, por conta do transtorno, ele vai ser estimulado, ele vai receber energia, ele vai trocar informação. E essa troca, ainda que seja uma troca mínima se comparada a uma vida onde a gente se expõe a tudo, né? Essa troca vai evoluí-lo. Com certeza, ele vai desencarnar e vai voltar diferente da forma como ele reencarnou. Esse é mais um ponto, tá, gente? Temos outros pontos bastante interessantes, inclusive, e eu espero que essa troca aqui esteja ajudando você de alguma maneira, tá bom? Mais uma vez, uma semana muito abençoada para você, muito abençoada mesmo, com muita lucidez, paz e prosperidade. A gente se encontra em qualquer momento aí. Beijo do